o Botafogo que entra contra o Bahia, o time provável do Botafogo, do Arthur Jorge. O John no gol, o Damian Soares na lateral direita, Lucas Halter, Bastos e Hugo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Luiz Henrique, Eduardo, Júnior Santos e Jefinho. Será que é esse o time titular que pega o Bahia, Gustavo? Cara, muito... Assim, não dá pra saber muito a direção que o nosso Tito vai tomar. Ele tem variado bastante, principalmente os volantes. Então, se entrar Gregory, Danilo, o Marlon e Tietê, assim, eu não vou ficar surpreso, mas eu acho que ele vai vir com o Matheus Ponte na lateral direita, porque a gente vai ter um jogo pegado contra a LDU essa semana ainda pela Libertadores. Então, acho que ele vai botar o jovem uruguaio e não o uruguaio mais experiente. Eu acho que ele vai poupar o Halter, porque o Halter tá vindo numa sequência muito grande. Então, muito provavelmente, vai voltar o Barbosa. O Barbosa vai sair da esquerda e vai para a direita. Então, seria Bastos e Barbosa. E eu acho que ele vai dar continuidade ao Cuiabano, que veio do Grêmio. E vai botar ele na lateral esquerda no lugar do Hugo, que o Hugo também vem com uma sequência de jogos muito grande. Então, para não perder, não desgastar pro restante da temporada, eu acho que ele vai de Cuiabano, Barbosa e Matheus Ponte na defesa. Assim, os dois volantes eu realmente não sei o que ele vai fazer. E talvez ele não entre com o Luiz Henrique e vá com o Savarino dessa vez, já que ele poupou o Savarino na quinta-feira. Mas assim, o Arthur é uma loucura. Então, Barbaço, se ele poupou contra o Vitória para pegar o Bahia, ele vai poupar contra o Bahia também para pegar a LDU. Não, mas o que me parece é que o Arthur, ele roda muito o elenco, né? Sim. Eu percebi isso no jogo contra o Vitória. Savarino é um cara que eu acho que não é banco em time quase nenhum, né? Dentro do brasileiro da Série A. Tem muito talento, qualidade e começou no banco de reservas. É isso, eu acho que é o que tem que ser feito quando o time joga competições internacionais, né? Ao invés de ficar reclamando que o Renato Gaúcho fez bastante, né? Falando que o Bahia ficou até esperando para poder pegar o Grêmio e tudo mais, tem que usar os recursos que tem. E o elenco do Botafogo é bom, tem boas alternativas, tem a capacidade de fazer isso daí e jogar dentro de casa, impondo o seu ritmo, ou pelo menos tentando. E é um Botafogo completamente diferente daquele quase campeão do ano passado, né? A gente já não consegue identificar tantos jogadores da temporada passada. E, Gustavo, eu queria entender se o Arthur Jorge, de fato, é uma característica dele para fazer essa rodagem de elenco, ou ele já chegou vitaminado, né, pela situação que aconteceu no ano passado, precisa gerir muito bem esse elenco, então vai ter que rodar bastante aqui para não ter problema com um com o outro, vai ganhando o elenco. Como é que é o Arthur Jorge? Será que já veio brifado também, né? Os portugueses estão vindo brifado com o calendário. Eu suspeito que sim, cara. Cara, a questão é o seguinte, uma das primeiras coisas que ele falou quando ele chegou aqui foi que ele sentiu que fisicamente o Botafogo estava deficitário. Então, até por isso, e por não abrir mão do esquema dele de 4-2-4 ou 4-4-2, depende da maneira como ele monta o time, ele tem forçado bastante a barra, ele tem posto treinamento, inclusive nos dias dos jogos. Quando o jogo é tipo de 6h30, 18h30, ele bota o treinamento de manhã. Contra o Flamengo foi às 11 da manhã, terminou 1 da tarde. Um pouquinho mais, a galera que não jogou continuou treinando no Maracanã. Então eu acho que até por ele estar forçando bastante na parte física, ele tá fazendo esse rodízio também para não estourar ninguém e para ele conhecer mais o elenco, porque ele já entrou ali logo após o Campeonato Carioca, então já tava Libertadores, ele entrou, o primeiro jogo dele já foi contra a LDU lá. Então, ele tá fazendo, além de balancear fisicamente o elenco, ele tá rodando para poder dar uma conhecida e uma rodagem. Ele testou bastante em alguns jogos, treinos, antes de começar o Brasileiro, e já até dispensou alguns jogadores, inclusive o Janderson foi pro Vitória, o Caim, enfim, vários outros jogadores que ele já viu, ele já detectou ali que não fariam parte do elenco. Mas agora ele tá revezando, ele tá fazendo tudo. Isso é uma característica, inclusive, vocês falaram de portugueses. O Luiz Castro fazia muito isso. A gente não sabia qual que ele iria a campo. Então,
os portugueses que vieram para cá. Mas ele tá fazendo muito isso para conhecer mais o time e para dar uma equilibrada física. Mas eu acredito que agora, Rainan, Alan e nossa maravilhosa audiência, ele encontrou uma forma desse meio que é muito construtor, produtivo, criativo, também, estando bem postado, poder, de alguma forma, proteger a defesa, né? Eu acredito que Canu deve começar no lugar de Cuesta. Eu vi, inclusive, na cena de bastidores, Canu abraçando Gabriel Xavier e falando que algo do tipo, a gente vai longe juntos, coisas assim, né? Tem jogado até melhor invertido, Canu, porque ele estava habituado a jogar na direita, na esquerda tem jogado bem. Mas eu acho que vai além das peças do sistema defensivo. Eu acho que realmente é ex-Botafogo também, né? É ex-Botafogo. Então... Eu acho que vai além disso, né? Eu acho que isso é mais a proteção mesmo do sistema defensivo. O Bahia adquiriu, como eu falei inicialmente, essa maturidade hoje de ter um meio competente para poder produzir, mas ao mesmo tempo para poder marcar. E Everton Ribeiro eu acho que é o grande símbolo disso, né? É o maior desarmador do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A. Tem voltado bastante, está recompondo, tem auxiliado muito o Santiago Arias ali pelo lado direito, né? E, de alguma forma, o time tem se mostrado mais consistente. Eu acho que o mais interessante de avaliar nesses 2 últimos jogos contra Criciúma e Grêmio não é o fato do Bahia ter envolvido profundamente o adversário no decorrer da partida e criado muito mais oportunidades. É principalmente o fato de Marcos Felipe não ter feito uma defesa difícil, né? Não ter sido exigido. É porque, realmente, o sistema defensivo está mais protegido. O ano passado foi o goleiro que mais fez defesas difíceis no Campeonato Brasileiro, né? Que a zaga era bem frágil. Nesses 2 últimos jogos, contra Grêmio e Criciúma, acho que 2 finalizações no gol no máximo ali, tipo... Contra o Grêmio teve aquela intervenção que ele saiu no pé do atacante, né? Que foi muito bem. Uma saída de cabeça também, né? A saída de cabeça, ele tem essa leitura, né? Do jogo ali de líbero, como costumam falar. Um cara que sai da área para poder intervir. E que você falou do Everton Ribeiro é realmente impressionante. Eu já tinha percebido desde o Campeonato Brasileiro. Ele volta, o Campeonato Baiano, ele volta bastante, né? Ele vem até a sua própria área e consegue desarmar. Tá desarmando bastante, é o líder nesse quesito no Bahia. E eu acho que é um pouquinho de você perder o cara lá na frente, né? Sim. Você vê que 60, 70 minutos ele já tá um pouquinho mais, ritmo mais lento. Teve um jogo, acho que contra o Jequié, o Barcelona de Ilhéus, não lembro, que o Everton Ribeiro desarma o cara de frente pro crime, já ele dá um toquinho. Ele dá uma de volante ali, de zagueiro e consegue Eu dar um acho toquinho. que a questão de Everton Ribeiro e o próprio Rogério Ceni na fala que ele traz, que monta o time, a estrutura, pensando em ter Cauli de frente para poder encontrar essas bolas, como ele encontrou no jogo contra o Criciúma. Eu acho que a questão de Everton Ribeiro é muito mais para ele poder ficar conectado no jogo, sabe? Muitos falam assim, inclusive meu amigo Ícaro, a análise na última resenha que a gente fez lá no Zona Mista falou sobre isso. Pô, pra mim, Everton Ribeiro é o craque do time e o craque do time não pode voltar pra marcar. Só que eu acho que a visão de Ceni é que o craque do time em termos de produtividade é Cauli e Everton Ribeiro, para ele poder estar conectado no jogo, ele precisa estar preenchendo todos os espaços necessários, né? Ele é esse cara, ele não gosta de ficar parado, ele vai para tudo que é lugar do campo. Então, talvez seja até necessário para ele poder estar bem no decorrer da partida, tá voltando para marcar, ajudando ali atrás e contribuindo para o time poder ter a saída de mais qualidade. E você viu ali o Everton Ribeiro deixando 2 para trás, né? Do Será que Criciúma. se ele corta ali aquele lance para chutar de direita não seria a melhor decisão? Chutar de direita? Será? É. Tinha um jogador pedindo bola aqui, foi Tassiano, se não me engano. Ó, vamos voltar lá pra gente arrematar, falar do Botafogo, que a gente viu, né? Ou é Cuesta ou é Canu na zaga. Será que tem saudade, hein? O torcedor do Botafogo tem saudade dessa defesa? Assim, o sorrisinho dele já disse que não tem saudade nenhuma. Cara, ainda tem o Caio Alexandre. Caio Alexandre é um que, pô, caberia. Mas assim, o Cuesta teve um 2022 e um 2023 até ali o declínio no final da temporada. Muito bom. E o Canu, que é a cria aqui do Botafogo, ele faz parte talvez do pior Botafogo que eu já tenha visto na minha vida, que foi o de 2020. Um time completamente descompromissado, que caiu com várias rodadas de antecedência. Então, assim, a questão da saudade, eu acho que não é bem a palavra que eu sinto deles, tá? Mas às vezes é isso, cara. Às vezes eles precisam de novos ares para poder, enfim, se reinventar. Tá mais vontade, às vezes não coube aqui, mas estão jogando muito bem aí. Ô, Gustavo, queria te fazer uma pergunta. Enquanto a galera tá
tá palpitando ainda, quero dizer que ninguém acertou o nosso desafio, tá? Então segue palpitando aí, os R$50 tá na mesa, falta só você pegar. A gente tá vendo imagens também aí do último treino do Botafogo. Ô, Gustavo, as casas de apostas, né, a Bet Nacional acabou colocando aí uma cotação para o Botafogo, 1 em alguma coisa, e para o Bahia 4, né? Colocando uma disparidade muito grande para o Botafogo sobre o Bahia. Você enxerga assim também uma disparidade muito grande, o Botafogo é muito superior ao Bahia. E como é que vocês encaram o Bahia hoje, né? O Bahia que é completamente diferente dos últimos anos, o Bahia do Grupo City, o Bahia de um grande investimento, o Bahia com meio de campo que muita gente quis ter e o Bahia conseguiu fazer esse chapéu em grandes clubes. Como é que o torcedor do Botafogo e a mídia em geral, o carioca, tem enxergado o Bahia? Gustavo, acabou caindo o seu áudio aqui. A gente vai retomar o seu áudiozinho aqui e já a gente coloca o Gustavo de novo na tela. Coloca a silhueta pra gente, porque ninguém acertou, é isso? Ninguém acertou ainda. Coloca de novo. Posso dar uma dica? Entra aí, Renan. Deve. Uma dica. Eu vou comentar aqui, posso? Vá. Pode dar seu chute? Diga aí, você tem algum chute? Posso falar aqui o chute? Pode. Posso mesmo, né? O pessoal não vai desconfiar que... Não, eu não sei nem Renan sabe? Você não sabe não? Não. Pô, eu acho que é Borré, velho. Borré? Parece. Mas Tá tudo borrado mesmo. Posso dizer uma coisa? Tá borrado. Pode. Eu não sei quem é, mas eu já sei que você errou. Porque a dica que a gente vai soltar agora é a seguinte. Este cara joga com as mãos. Alejandro. Não. Tandy. Pegou a Deu referência. uma raquetada. É Tandy, Giovani, entendeu? Giba. Neles. Não, ele é goleiro, tá? Então, uma dica aí, pô, a parte bateu, tá afim de dar grana pra você. É isso. Ô, Gustavo, agora sim a gente tá com o áudio ok, então volta lá. Como é que você tem visto o Bahia? Você acha que há uma disparidade tão grande assim do Botafogo sobre o Bahia nesta partida de agora? E como é que a mídia carioca tem visto o Bahia recentemente? Cara, a gente tem visto o Bahia. Eu até fiz uma piada, eu falei que era o expresso do Arthur Jorge, que era o maior time do Brasil, mas não a farei de novo. Mas, cara, a gente vê o Bahia de maneira muito curiosa. Eu, principalmente, acompanhei porque o Eduardo Freeland, que era o diretor aqui pré-SAF, ele foi pro Bahia, né, assim que ele saiu daqui. E eu troquei uma ideia com ele lá no meu podcast e ele falou de um jeito, de como estava vindo a estrutura, de como a galera estava fazendo o projeto da SAF no Bahia, né? E eu fiquei muito curioso, cara. E é muito promissor. E eu acho que de ano em ano o Bahia melhora gradativamente. E, assim, levou o Everton Ribeiro, um jogador que muita gente queria. Tem o Caulic, segurou o Caulic, muita gente chegou com dinheiro para levar e o Bahia conseguiu segurar. Então, cara, é um time bem ajeitadinho. Eu vejo o trabalho do Rogério Ceni, eu não sei a impressão que vocês têm aí, mas eu vejo um trabalho muito sólido. Então, assim, essa disparidade de odds e tudo mais, acho que leva em consideração o momento do Botafogo, o fato do Botafogo ser mandante, mas, cara, Campeonato Brasileiro é doideira com maluquice. Criciúma meteu 4 no Vasco, o Corinthians, que vinha numa fase ruim, botou 3 no Fluminense, no dinizismo. Então, assim, é um jogo completamente parelho. Eu acho o time do Bahia tá mais pronto do que o Botafogo. Então, vai ser um jogo muito difícil. Não, se for uma vitória, não vai ser uma vitória larga, de 2 gols de diferença, 3. Vai ser muito provavelmente um 2-1, 1-0. Para qualquer lado, eu vou achar completamente normal. Então, cara, eu vejo o jogo muito difícil. Obviamente, eu boto fé no momento do Botafogo, porque tá embalado e vai ser em casa. Mas é um jogo muito difícil, como qualquer um do Campeonato Brasileiro.